Beleza, galera? Agora nesse vídeo aqui eu vou mostrar um exemplo para vocês de construção de imagem, beleza? Temos um espelho côncavo, tá? Como a gente já viu, nós já fomos apresentados. E aqui eu tenho essa setinha, tá? Chamada O de objeto, ok? Então esse é o meu objeto, entendeu? Ele vai representar o meu objeto que está na frente do espelho. Essa dimensão aqui é como se fosse a altura dele. Porque como nós já vimos, né, os espelhos esféricos, eles alteram as propriedades da imagem, principalmente o tamanho, tá? Então vamos lá. O que eu tenho que fazer primeiramente? Pegar um ponto desse meu objeto como referência para encontrar o ponto imagem. Então eu vou pegar a extremidade superior aqui da setinha e vou chamar de ponto A, beleza? Vou chamar de ponto A. Esse é o meu ponto objeto e eu quero encontrar qual é o ponto imagem. Agora eu tenho que fazer dois raios de luz que saiam do ponto A e sejam refletidos pelo espelho, tá? Obedecendo aqueles raios notáveis de preferência que são os mais simples, né? Vamos lá. Eu vou fazer então, o primeiro raio de luz eu vou usar o raio de luz que incide paralelamente ao eixo principal do espelho, ok? Esse raio nós sabemos que ele é refletido como? Passando pelo foco, né? Passando pelo foco. Então, tá aqui o raio refletido, o primeiro raio refletido que eu encontrei, tá? Aí você está se perguntando, mas como que eu vou saber onde está a imagem? A imagem sempre é determinada pela intersecção dos raios refletidos, né, gente? Então a gente tem que olhar para os raios refletidos, tá? Porque o que pode acontecer? Tem um monte de reta aqui no meio, e aí a gente acaba. E tem um monte de ponto de intersecção. Você pode acabar se confundindo. Lembre-se sempre que a imagem é definida pela intersecção dos raios refletidos. Muito bem. Vamos fazer um outro raio agora, que é o segundo que eu mostrei para vocês, que é aquele que incide passando pelo pelo foco do espelho, certo? Esses são os dois mais fáceis, né? Da gente lembrar e da gente traçar. Vamos aqui, ó. Raio de luz que incide passando pelo foco e reflete paralelamente. Vamos fazer o raio refletido. Vou tentar caprichar aqui. Seria legal ter um esquadro aqui agora, né? Para achar uma reta paralela ao eixo principal mais bonitinha, mas tudo bem. Não tem problema. Se der alguma variação, não tem problema. E aí? Temos agora o raio refletido. Cadê nossos raios refletidos? Eu tenho um raio refletido aqui e um outro raio refletido aqui. A intersecção desses dois raios é esse ponto aqui que eu chamo de A'. É a imagem do ponto A. Tá, e a setinha, como é que fica, professor? Porque esse ponto aí tá estranho, ele ficou do outro lado, do parte de baixo do eixo principal. Pois é, isso aconteceu porque a imagem é invertida, ó. Dá uma olhada. A setinha, a imagem, seria representado por essa setinha que eu coloquei o nome de I aí, e veja que ela é invertida, tá? Essa é uma das propriedades, né? Assim que eu determino a imagem do espelho, nós temos agora que fazer o quê? Temos que classificar essa imagem. Isso é uma coisa muito importante de se fazer também. Então o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente escrever aqui, ó, tá? Que essa é uma imagem. Nós temos que, só para lembrar, né? Isso eu tratei lá na videoaula. Nós temos que classificar a imagem formada por um espelho quanto à sua natureza, quanto à sua orientação e quanto ao seu tamanho em relação ao objeto, tá? Nesse caso, nós temos uma imagem que foi formada, ó, dá uma olhada, na frente do espelho, tá? Essa imagem ela é do tipo real, ela só pode ser observada se ela for projetada numa tela, num anteparo que a gente fala, né? Então essa é uma imagem real, tá? Essa é uma imagem real, tá? Quanto à orientação, sempre que o ponto imagem estiver do outro lado em relação ao eixo principal, tá vendo que o ponto A está acima do eixo principal e o ponto A', que é a imagem dele, está abaixo do eixo principal.
Tá? Sempre que acontecer isso, a imagem é invertida. Você nem precisa desenhar o objeto, né? A gente desenha o objeto porque fica mais fácil da gente ver, tá? Então eu sei que a imagem é invertida, ok? E quanto ao tamanho, basta você olhar, certo? Dar uma comparada ali, tá parecendo menor. Menor que o objeto. E pronto, conseguimos construir a imagem e classificá-la, tá? Quanto às suas propriedades. Tranquilinho, né? Então vocês vão fazer agora, repetir isso daí, alterando a posição do objeto em relação ao espelho, tá? Então a gente pode pegar esse objeto, mover ele e colocar ele aqui em cima do centro de curvatura. O que será que vai acontecer com a imagem? O que será que acontece com as propriedades da imagem? Aí a gente pode colocar esse objeto entre o centro e o foco, entre o centro de curvatura e o foco. A gente pode colocar esse objeto em cima do foco, vai acontecer uma coisa legal. E a gente pode colocar esse objeto entre o foco e o vértice, bem próximo do espelho, tá? Vocês vão fazer isso, repetir esses raios de luz. Vocês podem usar quaisquer raios de luz, tá, gente? Vocês vão ver que dependendo da posição do objeto, faz mais sentido você usar outros raios de luz, tá? Vou dar um exemplo, mostrar para vocês como dá certo, ó. Por exemplo, professor, eu não quero fazer esse raio de luz azul aí. Não gosto de você, não gosto do raio azul, não gosto do raio que passa pelo foco, eu gosto do raio que passa pelo centro. Muito bem, tem preferência para todo mundo, não tem problema, ó. O que você vai fazer? Dá uma olhada, veja como dá certinho, ó. Você pega um raio de luz que sai do objeto e passa pelo centro de curvatura. Olha onde ele já vai passar aqui, ó. Olha só que belezinha, ó. Passou pela imagem já. Por quê? Porque nós sabemos que esse raio de luz que incide passando pelo centro de curvatura, a hora que ele bater lá for refletido pelo espelho, né? Ele volta pela mesma trajetória. Ele vai voltar pela mesma trajetória. Então aqui já está o raio refletido e note que ele está passando exatamente pelo nosso ponto imagem. Então, você que escolhe os raios de luz que você vai utilizar. Ei, professor, mas o que está acontecendo aqui, ó, aqui embaixo, aqui? Aqui, tá? Que não tem espelho aqui. Cara, você pode imaginar um prolongamento desse espelho aqui para tomar como referência e usar o raio de luz que você quiser, tá? Não tem problema nenhum, beleza? A mesma coisa seria o raio de luz incidindo pelo vértice, tá, gente? Tá? Vamos fazer aqui já, vai. Bora. Vamos fazer ele... Eu vou fazer ele no grafitão mesmo, não separei outra cor. Ó, raio de luz que sai do ponto A e incide no vértice, certo? Tá? Ele vai ser refletido, formando o mesmo ângulo com a normal, que no caso é o eixo principal. Dá uma olhada, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então eu sei que o raio de luz vai ter que passar por aqui. Vamos ver como a gente coloca essa régua aqui. Olha que belezinha, ó. Olha lá. Passou por onde? Por o nosso ponto imagem. Você precisa de 2, mas você pode escolher quaisquer um desses. Você não precisa fazer os 4 raios de luz não, hein? Tá? Não precisa deixar esse desenho tão Frankenstein igual tá o meu aqui. Beleza? Só 2 raios de luz e tá ótimo, tá? Eu vou dar um tempo para vocês fazerem, beleza? Vocês vão ao longo do dia fazendo, ao longo dos dias aí da semana, da quinzena fazendo, e depois a gente vê de fazer uma correçãozinha. Beleza? Esse foi o nosso exemplo, funciona do mesmo jeito para o espelho convexo, hein, galera? Tá bom? Funciona do mesmo jeito. Esse foi o nosso exemplo de construção de imagem, e é isso aí. Até mais.